Muito bem, estamos aqui juntos com o pastor Eduardo e nós vamos compartilhar um pouquinho nesse tempo tão gostoso de programa sobre Israel. A palavra de Deus nos orienta a orar pela paz de Israel. Que país cheio de conflitos e que história linda que esse povo tem, que nos ensina sobre o amor, sobre a justiça de Deus, que nos ensina um pouco mais sobre o caráter de Deus, quem Deus é. E hoje nós vamos conversar bastante sobre esse país especial, esse povo especial, separado por Deus desde a chamada de Abraão. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É meu também, sem dúvida, né? Muito bem. E nós vamos conversar a respeito da conferência Israel, o cronômetro de Deus. Me fala um pouquinho a respeito dessa conferência, quando vai ser, aonde vai ser e qual é o objetivo dela. Ok. Vai ser agora no dia 15 de junho, lá na Igreja Batista da Lagoinha, né? No Salão Céu, que é o... Como chama? É o céu, é o Carisma. Céu. É. Todo mundo fala assim, você vai falar no céu. Eu falei, é lá no céu, no Carisma, né? No auditório do Carisma. As inscrições são feitas no Gideões, né? Não sei se vai colocar o telefone do contato, né? Vai sim. Agora aqui. Então você que é Gideão ou ainda não é, você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição para participar desse seminário que vai ser fantástico. Quantos dias? Vai ser no sábado, de 9 a 5. Então nós temos o dia inteiro. A gente dá um café de manhã, de tarde e almoça lá perto mesmo. E, na verdade, Suzy, o que nós estamos fazendo é um chamado de Deus que eu relutei. História longa, não vou falar disso hoje, né? Muito tempo até que Deus me cobrou tudo que Ele me ensinou. Mais de 20 anos pesquisando história dos judeus. Eu dei aula de história 12 anos para ensino fundamental e médio. Escrevi apostila. Estudo política internacional há 20 anos e história geral, né? E principalmente esse entendimento da história de Israel, dos dias de Jesus, da diáspora romana, até no século XX. Por onde Israel andou, né, errante nas nações, até que voltaram para casa em 14 de maio de 1948. Né? Olha só. E pastor, essa conferência é aberta ao público? Qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer mais sobre Israel? Ótimo, boa pergunta. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sou estudado não. Nós fizemos uma na Getsemane no dia 4 de maio e tinha lá doutorado em teologia, especialização nos Estados Unidos, participando com a gente, professor de história, pastores e gente leiga que não sabia nada, que saiu de lá vibrando e maravilhado, porque a gente usa 300 lâminas de PowerPoint. Uau. Durante as 7 horas, né? E as pessoas me falaram que não quer ir no banheiro, quer ficar lá ouvindo, porque uma lâmina atrás da outra, com vídeo, foto, com os mapas, você vai andando na história junto com os versículos da Bíblia. Por que eu creio que Deus nos colocou para estar hoje no Brasil ministrando sobre isso? É uma lacuna muito grande no Brasil, não é estudado no meio acadêmico, eu sou formado em teologia, em história, dei aula há 12 anos, como eu estou falando, e não se estuda isso. Dentro da cultura, dentro da historiografia brasileira, não se estuda sobre a história dos judeus, muito menos com viés, com foco bíblico. É verdade. Então, por exemplo, quando Israel começou a voltar para casa, os judeus começaram a voltar, foram os primeiros estudantes russos, né, com os pogroms. A gente vai contar isso tudo lá, né? Conta pra gente um pouquinho, deixa a gente com um gostinho de Israel, então. Bom. Eles começaram a voltar para casa em 1881, uma expressão que eu uso. Apesar de que só depois da Segunda Guerra Mundial, que a ONU votou em novembro de 47 e 48, né, Estado. Mas eles começaram a comprar os terrenos, foi feito um fundo internacional depois de 1897, com o Theodore Herzl, a gente vai contar essa história direitinho. E em Jeremias falou que eles iam comprar os terrenos de Benjamim, Judá, exatamente o espaço geográfico que foi profetizado há 2.500 anos atrás, fora onde se começou a comprar os terrenos. Que coisa assim. Então, pessoa que não era cristã, que conheceu esse DVD que nós tínhamos feito, não sei se dá para mostrar, quem faz o curso ganha esse DVD. Uau. É um documentário que nós fizemos em 2006, que é a raiz, né, da nossa palestra. Uma pessoa que nem conhecia o Senhor, mas ele começou a ver, ele é um economista, que não tem como você
refutar a Bíblia quando você vê a história de Israel. É o centro do mundo, né? E hoje, para nós, é uma alegria muito grande estar podendo promover esse conhecimento, esse entendimento, porque até poucos anos atrás se pensava que Deus tinha abandonado a nação de Israel quando a igreja veio. Né? A gente vai explicar historicamente por que isso aconteceu, né, teologicamente, e como que Deus está resgatando agora, no final dos tempos, esse amor por nós. Nós não queremos nos tornar judeus, não é isso. Eu sou brasileiro, eu sou um gentio brasileiro, né? Um não judeu gentio nesse entendimento, mas Deus está nos mostrando o que Ele está fazendo em Israel, como você falou, né? Desde mostrando no mapa, né? 1/1000 da população mundial, um país tamanho de Sergipe, que tem influenciado tanto o mundo, e é o título do nosso DVD, né? Por que Israel incomoda tanto o mundo? Incomoda pelas bênçãos que eles trouxeram para as pessoas e pela perseguição que eles sofreram. Então, outra coisa que a gente conta, então desde a diáspora romana, que foi no ano 70 depois de Cristo, né, quase 2000 anos atrás, aonde eles andaram nas nações, na Pérsia, depois se estabeleceram na Europa, né, os sefaraditas, os askenazitas, que é mais na região da França e Alemanha, os sefaraditas mais na Península Ibérica, e o que aconteceu com eles durante a Idade Média, na época do feudalismo, né, do domínio da igreja romana medieval, e com a ascensão do mundo árabe no século VIII, né, depois do advento de Maomé, e todo o movimento que aconteceu com eles também na época das cruzadas, até que chegamos na época da Revolução Francesa, século XVIII, século XIX, importantíssimo para a história de Israel, foi onde se aflorou o sentimento antissemita, e, ao mesmo tempo, o sionismo, esse desejo de voltar para casa. É muito gostoso, porque a gente passeia com a linguagem simples na história, mas com foco o tempo todo no amor de Deus por essa nação e nesse poder tremendo de Deus. Sabe o que eu fico pensando? Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente lê com esse olhar, olha como que Deus caminhou com o povo de Israel, né? Olha o que Deus fez com a nação de Israel, e a gente realmente entende, assim, foi Deus que libertou o povo do Egito, foi Deus que os conduziu. Mas, às vezes, nos dias atuais, a gente tem a tendência de pensar assim, não, Deus trabalhou naquela época. E, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar que Deus está movendo hoje. E que existem muitos acontecimentos que não são tão antigos, né, que são tão importantes, né, na história de Deus com a humanidade. Eu achei muito interessante o nome, né, o cronômetro de Deus. É verdade. Sim. Sempre eu escuto dizer, pastor, que a questão da própria volta de Jesus e a história de Israel estão muito interligados. Você vê dessa forma também? Sim, uma boa pergunta isso aí. Muito bem colocado dentro do assunto agora. Na verdade, 28% da Bíblia são profecias. Muitas se cumpriram no Velho Testamento mesmo, né? Muitas se cumpriram com a vinda de Jesus, cabalmente todas elas, né? Muitas se cumpriram no decorrer da história de Israel e na fundação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, e algumas estão se cumprindo e vão se cumprir. Agora, então, se a gente pensa em escatologia, que seria um estudo teológico, né, sobre o final dos tempos, as últimas coisas, nós não podemos tirar o olho de Israel. Zacarias 12, por exemplo, capítulo 12 do profeta Zacarias, que foi um profeta que voltou do exílio, né, com o povo de Israel naquele momento da volta de Babilônia, ele fala sobre... no capítulo 12, que todas as nações vão sitiar Jerusalém. Nossa. Que Jerusalém vai ser como uma pedra pesada e que Deus mesmo vai dar a vitória para Jerusalém, né, para Israel, Jerusalém como a capital de Israel, contra todas essas nações. E a gente pensa, todas as nações, inclusive o Brasil, todas as nações vão se voltar contra Israel. Então, hoje a gente vê o crescimento da liberalidade moral, vamos dizer assim, no mundo, né? A gente pensa, a humanidade aperfeiçoou tanto na tecnologia, no conhecimento do homem, na sociologia, na psicologia, no conhecimento do ser humano, na antropologia, e a gente olha e fica com medo, entre aspas, eu estou dizendo assim, de ver como a humanidade, como instituição, como gente, tem se afastado dos valores de Deus. Infelizmente. Aí nós podemos pensar que o que vai ser o Armagedon, esse final dos tempos, com Israel, né? Onde Deus está preparando o mundo para o que Ele vai fazer. Porque quando nós falamos em 28% da Bíblia como as profecias,
Deus sempre prepara a história. Em Atos 17, 24 em diante, quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, ele fala sobre Deus preparou o espaço geográfico para cada nação e o tempo para cada uma delas. Né?